Fora Chamusca, fora Freeland, fora Marcinho, fora Felipe Ferreira. Chega! Não dá mais. Não há possibilidade de iniciar esse vídeo sem ser de uma forma como um protesto. Não é possível que o presidente do Botafogo, que o vice-presidente, que todos aqueles que fazem parte da diretoria ainda estejam coniventes com a permanência desse cidadão chamado Marcelo Chamusca como treinador do Botafogo. Não bastasse a incompetência, a ingerência completa da equipe do Botafogo, ainda é um cidadão debochado, ainda é uma pessoa que trabalha como se o torcedor do Botafogo fosse um completo imbecil, desrespeita os jornalistas, porque a resposta que ele dá é um desrespeito aos jornalistas, é um desrespeito ao torcedor botafoguense, é um desrespeito à lógica. Ele dizer que consegue ver evolução depois do Botafogo empatar em 0-0 sem ter feito absolutamente nada. Nada no segundo tempo, jogou absolutamente nada. Ainda disse que o Botafogo fez um bom primeiro tempo. O Botafogo pressionou ali 20 minutos, conseguiu criar uma, duas, três oportunidades, mas depois acabou. O Botafogo não fez absolutamente nada. Foi uma partida totalmente inútil desse elenco do Botafogo. Você vê a semana de treinamento, parece que não acontece nada de útil, o Botafogo não tem um desenvolvimento tático, o Botafogo não tem jogada ensaiada. Carlos Roberto, Afonso, quem acompanhou aqui na live, né, o Michael Martins, a gente fica assim, estarrecido. 2 jogadores para cobrar escanteio, para quê? Para que fica ali 2 idiotas ali na cobrança de escanteio? Então assim, táticas loucas, variação zero. Você não tem jogadores capazes de definir um jogo e você ainda atrapalha aqueles com capacidade, que é o caso do Pedro Castro, que fez uma partida muito aquém e mesmo assim criou 2 oportunidades de gol com as 2 válvulas de escape que o Botafogo tem nesse elenco. PV pela esquerda e o Pedro Castro pelo meio. Eu fico assim, o Matheus Nascimento está sendo queimado nesse time do Chamusca. Um moleque com uma capacidade incrível e basta olhar para os números das seleções de base, seleção brasileira de base, Botafogo de base. O cara fazia gol todo jogo, toda hora. E não era um, não. Era 2, 3 gols por jogo. É uma média absurda que o Matheus Nascimento tem, tanto na seleção brasileira quanto no Botafogo. E está sendo sacrificado por um treinador que não gosta de trabalhar com a base. Ele gosta de trabalhar com os indicados. Então, a maneira como ele naturaliza a entrada do Marcinho no segundo tempo ainda é capaz, tem a disfarçatez de dizer que deixa o time mais leve. Isso é um tapa na cara do torcedor que paga programa de sócio, que compra camisa oficial. Do torcedor que ainda perde tempo assinando esses pacotes para ver esse bando em campo. Então, depois do jogo de ontem, é preciso tomar uma atitude. Senhor Jorge Braga, pelo visto, acho que o senhor é o único que entende alguma coisa de futebol, porque o presidente já disse que não sabe nada de futebol. O diretor, pelo visto, também não sabe absolutamente nada de futebol profissional. Na base deve ser o rei, né? Mas valendo, sabe absolutamente nada. Falamos sobre isso. Se ele está sobrecarregado, se o tal do Eduardo Freeland está sobrecarregado, ele não pode simplesmente acatar todas as decisões que o Marcelo Chamusca impõe. Eu quero trazer esse jogador. O que você acha? Se ele está enrolado, não vai conseguir fazer uma análise de desempenho, manda esperar. Chamusca, segura a onda aí, porque eu já tenho 2 laterais da base, Hugo, PV. Vai usando, ou então improvisa o Souza, porque não dá para sair contratando assim Rafael Carioca. Eu preciso fazer uma análise de desempenho. Quando a gente está enrolado com o trabalho, a gente manda os outros esperarem, né? Não sai assinando qualquer documento. Então o cara me traz Felipe Ferreira, me traz Marcinho, me traz esse Rafael Carioca, sem qualquer análise de desempenho, de resultado. É incrível como o Botafogo hoje tem principalmente 2 jogadores, Felipe Ferreira e esse Marcinho, com um contrato aí que, se não me engano, é de 2 anos. E o Chamusca, eu já garanto para você, não vai ficar no Botafogo. O Chamusca vai ser demitido, mas não vai ser demitido agora se a gente não fizer pressão. Ele vai ser demitido nas 5 primeiras rodadas da Série B, quando o Botafogo tiver 4, 3 derrotas. Né? Porque esse time que ele coloca em campo não vai a lugar nenhum. A paciência do torcedor já acabou. As mídias botafoguenses, que estão pacientes por uma questão até de lógica, né? A gente precisa ver o que vai acontecer. Ele não tinha semana de trabalho inteira. Teve antes do jogo contra o Volta Redonda. O Rafael Carioca entregou o jogo. O time não jogou mal, né? Mas o Rafael Carioca acabou entregando o jogo e é culpa do treinador. Ele teve uma semana inteira de treinos no jogo passado contra o Macaé. A gente viu um primeiro tempo pífio em cima de uma equipe que tinha conquistado 1 ponto e estava cheia de reservas. Né? E o Botafogo ainda teve um momento que começou a tomar pressão do Macaé. Ok. E agora uma semana inteira de treinamentos
para isso. Isso que a gente viu contra o Nova Iguaçu. Com todo respeito à equipe do Nova Iguaçu, não é a questão do placar, não é a questão se vai ser campeão de Taça Rio ou não, que isso para mim já é vergonha, estar disputando a Taça Rio já é vergonhoso, né? Você não está numa semifinal de Campeonato Carioca. A questão é o desempenho. O desempenho assusta. Se não assustasse, eu não estaria aqui falando. E Carlos Roberto e Gonçalves, lá na Botafogo TV, na TV institucional, deixando clara a preocupação com o futuro desse time numa Série B de Campeonato Brasileiro. Como o Anderson Mota falou ontem na live, Botafogo não é o pior time da Série B, claro que não. Tem muito time ruim, né? Mas o desempenho desse time do Chamusca é de 10º lugar para baixo. 10º lugar para baixo, estamos sendo assim muito bonzinhos. Porque tem times piores? Muitos. Deve ter uns 4, 5 times aí piores que o Botafogo que eu venho analisando nos campeonatos regionais, né? Caso do Sampaio Corrêa que está muito mal, caso do Confiança que está muito mal, o Londrina está muito mal, enfim. Mas não dá para a gente se espelhar nos piores. E é isso que está acontecendo. Amigos da diretoria, se vocês têm um mínimo de bom senso, não é questão de atender grito de torcida, tá? Mas o torcedor enxerga o óbvio que vocês não estão conseguindo enxergar. Insistir no trabalho com esse Marcelo Chamusca é insistir na burrice, na estupidez, e a gente vai perder dinheiro. Nós não vamos subir para a Série B. Planejamento do Jorge Braga de ficar em 4º lugar, isso para mim é utopia com esse time, com esse treinador. Utopia, até porque os reforços, cadê os reforços? Não chegaram, né? Virou novela. Já não falo mais sobre isso aqui. Tá? Então, esse time com esse treinador não vai a lugar nenhum. E ontem, galera, me deu vergonha de ter um treinador desse dirigindo o meu Botafogo. Enquanto o treinador do Nova Iguaçu, dando características dos jogadores do Botafogo, vai entrar fulano, vai entrar ciclano, eles fazem pressão na velocidade pelos lados. O Marcelo Chamusca não conhece nada do Botafogo e fica, vamos ganhar, vamos que vamos. Pô, cara, você não tá fazendo a leitura do jogo? Tá vendo que o meio-campo tá emperrado, tá vendo que a equipe não tem criatividade, você não tem uma saída, você não tem variação tática, tem nada. Então o Botafogo está entregue e ele está muito confortável. A minha insatisfação, além de dentro de campo, é fora de campo. É um cara que não pede desculpas, é um cara que justifica erros como se estivesse cometendo acertos e parece extremamente confortável no emprego. Né? Me dizer que o Botafogo teve uma evolução considerável. Me dizer que vai usar Rickson até quando ele for útil. Se o Botafogo não vai renovar, ô Chamusca, ele está sendo considerado inútil pela diretoria. E você é mais inútil ainda porque em vez de testar os jogadores que vão continuar, você testa um jogador que tem prazo de validade para sair. É brincadeira. E dizer que a entrada do Marcinho deixou o time mais leve. Isso é uma ofensa grave, não só à minha inteligência, não. Uma ofensa grave ao bom senso e à inteligência de todo torcedor botafoguense. Então manter esse cara, acho que já chega, galera. Já chega. Marcelo Chamusca faz a gente ter saudade de Jair Ventura, de Valentim, de Barroca. Isso é brincadeira, cara. É o pior treinador que já passou pelo Botafogo aí nos últimos 5 anos. Ele consegue ser pior que o Felipe Tigrão, que não deram nem tempo do Felipe Tigrão fazer as besteiras que esse cara faz. Tá? Esse cara está numa posição extremamente confortável. Isso está deixando o torcedor irritado. E hoje, a partir de hoje, os vídeos aqui no canal Gigante Glorioso vão começar sempre com um protesto e o pedido de fora Chamusca. Não dá mais. Fosse só incompetente, ok. Mas é incompetente, é covarde, porque queima os jogadores da base, coloca um Enio faltando 5 minutos, mas dá 45 pro Peixe Marcinho. Felipe Ferreira fica quase o jogo inteiro. Né? E o Rafael Carioca não entrou porque está sentindo um desconforto. Né? Desconfortável está ele, que indicou essa coisa pro Botafogo. Né? Então, não dá mais. Ele não vai pedir demissão pelo visto, porque ele está se achando dono da verdade. Eu espero que a diretoria do Botafogo tire a venda dos olhos, porque daqui a pouco vai perder torcedor, vai perder sócio-torcedor, porque o sócio-torcedor não vai ficar pagando plano para ver isso aí. Vai perder produto oficial e não adianta lançar camisa nova, porque com o time que está em campo, com esse profissional aí no comando, ninguém vai comprar nada. Ou vocês acordam para a realidade, ou vocês vão perder quem apoia vocês. Que é quem banca salário desses caras aí, que é o torcedor. Saudações alvinegras.